E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Bom, vamos lá. Hoje eu pretendo iniciar uma série de inúmeros capítulos, inúmeras postagens aí nas minhas redes sociais, de alguma que eu considero contribuição para aquelas pessoas que têm mais dificuldade com a língua portuguesa e que não tiveram as mesmas oportunidades, por exemplo, que eu tive, né? Na minha vida. Eu sou grato eternamente aos meus pais por terem me proporcionado estudar em boa escola, porque eu não estudei em mais de uma, eu estudei em uma única escola, na FITO. É até bom falar que não era nem FITO, era ITO, Instituto Tecnológico de Osasco, depois transformou-se em Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Era uma escola, ainda, ela existe, eu não sei se continua sendo a mesma é, referência como já foi no passado. Era ela e a Fundação Bradesco, que eram as melhores escolas de Osasco. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de estudar numa excelente escola, que era rigorosíssima e que pegava no pé desde o começo da alfabetização, a analisar texto, a escrever corretamente. E não tinha essa mamata que tem hoje da molecada entrar na escola, né? Infelizmente essa é a realidade, né? O pessoal que estuda em escola pública não tem mais repetência, né? Passa direto, sabendo ou não sabendo, bola para frente. O importante é cumprir tabela e passar de ano e bora. Por isso que a gente vê o que a gente vê hoje, e é sobre isso que eu quero falar. Infelizmente, né, a gente sabe que a situação do país é grave, é gravíssima. A situação da educação no nosso país, acho que nunca teve pior. Podem falar o que for, mas o que a gente vê no dia a dia, eu falando do mercado de trabalho, eu que contrato pessoas, eu tenho uma empresa, né? Sou sócio de uma empresa onde a gente contrata pessoas e a gente faz processo seletivo, e a gente vê um nível cada vez pior dos candidatos. Mas não é, é uma área técnica a minha, sou da área de TI, certo? Inclusive eu até me considero diferente, porque geralmente o pessoal de TI escreve mal, pessimamente mal, né? É nerd. Eu sou um pouco diferente desse estereótipo de TI, mas eu exijo do meu pessoal, as pessoas que eu contrato, não somente conhecimento técnico, mas tem que saber falar corretamente, tem que saber escrever corretamente. Eu aplico redação nos meus processos seletivos. Se a pessoa não souber escrever, concatenar ideia, início, meio e fim, escrever corretamente, não passa. O cara pode ser um as em desenvolvimento, né? Como brincava meu avô, um as no volante. Não. Um as em desenvolvimento, não importa. O cara não sabendo escrever, não serve para mim. Infelizmente, né? Porque antigamente, acho que na época tenho certeza, na época dos meus pais, para quem tem minha idade, eu tô com 44, os nossos pais puderam estudar em escola pública, onde a realidade era totalmente diferente. O ensino era a referência, a escola pública, não a particular, né? Mas não tinha essa boiada de passar, de desrespeitar professor, que é hoje. Infelizmente, a realidade era outra, isso mudou. E a gente vê nessa nova geração aí que está chegando para o mercado de trabalho completamente despreparada, e até mesmo pessoas que já estão no mercado de trabalho, que fizeram faculdade, pós-graduação, e não sabem escrever corretamente, não sabem falar. E aí é que está a questão que eu quero começar a ressaltar. Eu tenho inúmeras palavras e expressões que eu anoto, que eu vejo no dia a dia o pessoal cometer de erro. E às vezes você pode parar para pensar, falar assim, não, isso aí acho que a pessoa deslizou, né? Ou então foi o corretor ortográfico lá que trocou a palavra, mas não. Aí você vê que esse erro é cometido uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa ela não sabe como é o correto, tá? Então eu fiz uma lista de várias e várias palavras e expressões, e eu vou te falar, dá para fazer um livro. E até porque não, boa ideia, né? Acho que um dia eu penso em fazer um livro. E o nome seria algo parecido assim, ao assassinato da língua portuguesa, coisa do tipo. Porque isso para mim é um assassinato da língua portuguesa. E antes de mais nada, queria dizer o seguinte, que eu não sou um professor Pasquale, não sou o escritor do dicionário, tá? É que eu simplesmente me esforço para não errar, tá? Me esforço, também erro, mas eu me esforço bastante para não errar, tá? E aquilo que eu puder contribuir
ressaltando, pontuando e mostrando para as pessoas como é o correto, talvez, quem sabe, essa pessoa vá aprender o correto e passar a utilizar, e por que não ensinar outras pessoas que estão ao redor dela. Então essa seria, ao meu ver, uma pequena contribuição que eu gostaria de deixar para o mundo, para todo mundo que puder me ouvir e puder passar para frente, tá? Porque você pode ter certeza, se você não é uma pessoa que comete esses erros, você já ouviu, já leu alguém ao seu lado que comete esses mesmos erros. E eu acho que a gente tem que falar. A gente não pode ficar escondendo, passando a mão na cabeça. Porque assim, se você é amigo da pessoa, você tem que ajudar ele. É igual a pessoa que tem bafo, que tá do seu lado, que você não fala nada, pô. O cara tem, às vezes, bafo de bueiro do seu lado e você tem que aguentar aquilo. Você trabalha com o cara do seu lado, ou o cara, ou a menina, sei lá. Porra, dá um toque, sabe? De alguma forma, fala pra pessoa aí escovar os dentes, ou tratar o estômago, ou ir pro dentista, porque não dá pra conviver com gente assim. Agora você imagina pessoas no ambiente de trabalho, trocando e-mails com clientes, tá? Vendendo produtos e serviços da sua empresa. No meu caso, eu sou sócio-diretor da minha empresa. Então assim, eu jamais admitiria alguém da minha equipe mandar um e-mail para um cliente meu escrevendo errado, cometendo erros crassos, sabe? Que não podem ser cometidos, porque a imagem da minha empresa vai para o lixo. O que isso para mim, qual a leitura que eu faria sendo cliente na outra ponta? Meu Deus, essa empresa aí não tem filtro, contrata qualquer um para trabalhar, sabe? Como é que você vai ter confiabilidade no serviço ou no produto dessa empresa se os funcionários dela mal sabem ler e escrever, tá? Então vamos lá, gente. É sério o que eu tô falando, tá? Entendo como uma maneira da gente poder divulgar para as pessoas que não sabem erros que elas cometem e que podem ser evitados, tá bom? Então vamos lá. Hoje é só o primeiro de vários, hein? De dezenas. E aí, por favor, comentem, né? Também, se puderem, dar dicas de novas expressões e palavras erradas que vocês costumam ouvir por aí afora, fiquem à vontade. Ou até mesmo se eu cometer algum erro aqui, me critique também, tá bom? Porque eu também cometo erros, pode ter certeza. Bom, vamos lá. Eu canso de ler, principalmente lendo você percebe mais isso, porque falando você às vezes não percebe, tá? Pessoas que, quando elas estão falando em primeira pessoa, estão falando delas mesmas, tá? No tempo passado, ou seja, já aconteceu, tá? Lembra? Pretérito, presente, futuro, né? Por exemplo, vou citar um verbo aqui, decidir, de tomar decisão, correto? Passado, eu decidi, esse é o correto, eu decidi, não é eu decidir. Esse não existe, Jesus Cristo. Corta isso, acaba com esse engole ele. Mastiga, engole e caga ele depois, para nunca mais falar. Porque não cabe esse R nesse tempo aí, né, para essa finalidade. Não existe eu decidir, eu assistir, eu agir, eu refletir, eu investir. Não existe isso, gente, tá? Ainda se a pessoa falasse daquela forma, que também não é das mais belas e corretas, né? Eu vou investir, eu vou agir, tá? Se fosse assim, até entenderia, tá? Eu até aconselharia ele a falar diferente. Falar, eu investirei, eu agirei, eu farei, né? Eu assistirei, beleza? Mas não é o caso, eu tô falando do passado. O cara tá falando, eu investir, eu agir, eu refletir, eu assistir. Gente do céu, acabou. Isso tá errado, tá? E quantas pessoas que você conhece, se é que você não faz isso, hein? Tô de olho, hein? E de ouvido, viu? Quantas pessoas você não ouve e lê fazendo isso no dia a dia? E essa pessoa, com certeza, ela fugiu das aulas de português, de gramática, de conjugação verbal. Não sabe o que é um tempo, um pretérito, um presente, um futuro. Ela não sabe o que é um modo indicativo, subjuntivo. Ela não tem a mínima noção. Coitado, eu tenho dó. É por isso que a gente está tentando ajudar, sabe? Na base do choque, mas que a pessoa, pelo amor de Deus, entenda isso como um tapa na cara mesmo, para nunca mais cometer esse erro, porque pega mal. As crianças saem da escola sem saber ler e escrever corretamente, não sabem mal ler, sabe os analfabetos funcionais?
É brincadeira, é para chorar, na verdade, né? Você dá um texto para uma criança, o cara sai da 8ª série, você dá um texto para ele ler, ele não entende o que está escrito naquele texto. Se a escola não martelou aquilo desde o início, sabe? É maçante, só que é necessário, é só assim que se aprende, sabe? Países desenvolvidos, até mesmo a gente que teve o privilégio de estudar em outra época, em boas escolas, a gente sabe o que é isso. Era fácil? Não era. Só que olha só hoje, olha o resultado, olha a diferença que dá, sabe? Eu não sei quem foi o asno que inventou essa história de deixar passar direto, cara. Eu não sei, sinceramente. Eu só sei que esse cara, ele cometeu, essa pessoa ou essas pessoas que legislaram, fizeram uma besteira tão grande, quase que irrecuperável. Isso vai levar, eu acho que décadas, uns 50 anos no mínimo, para começar a reverter isso aí. E aí, conhece muita gente que fala assim, que escreve assim? Logicamente, a ideia aqui não é expor ninguém, tá? Pelo amor de Deus, mas comenta aí se você concorda, se você já ouviu muita gente ler e escrever assim, e também se tiver dica aí para palavras e expressões que o povo fala errado, se é que eu já não tenho anotado, mas pode me mandar, eu agradeço, e vou tentar achar um tempinho aí para assim, periodicamente a gente fazer esse bate-papo aqui, tá? Espero que contribua com as pessoas aí em geral, beleza? Valeu!